E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje nós vamos estudar para a prova da terceira série de ensino médio, Saresp e Provão Paulista, que foi aplicada em 2025, uma questão maravilhosa, que é uma questão sobre sistema de equações. Bem de boa. A gente vai montar as nossas equações com as expressões que estão sendo dadas aqui no texto e vamos fazer a nossa resolução tranquilamente, beleza? Vem comigo que vocês vão gostar. Para realizar a festa junina da escola, uma turma ficou responsável por comprar 100 prendas entre bolas e molas. Bolas e molas. Olha, já gosto de colocar assim, olha. Bola, eu vou chamar de B, e molas, eu vou chamar de M. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. A primeira letra do objeto acaba sendo um pouco mais simples para a gente não se confundir. E agora vem a ideia. Cada bola custa R$ 5. Tá, então cada bola custa R$ 5. E cada mola custa R$ 7. Se os alunos têm disponível R$ 610, quantas prendas de cada tipo eles conseguem comprar? Então, bom, preciso montar alguns esquemas. A primeira coisa que eu posso montar é o seguinte: eu sei que eu tenho que ter 100 prendas. Logo, se eu pegar a bola, as bolas, né, que eu tenho, somar com as molas, deve dar 100. Porque a quantidade de prendas deve dar 100. Agora, uma coisa legal que é a seguinte: eu sei que a quantidade de bolas vezes 5, porque é o preço de cada bola. Então, para a gente saber quanto eu vou gastar com bola, é o total de bolas vezes 5. A mesma ideia eu vou usar com as molas. É a quantidade total de molas vezes 7. E se eu somar esses dois valores, tem que dar 610. Então vamos fazer isso aqui. Eu sei que R$ 5 vezes a quantidade de bolas mais R$ 7 vezes a quantidade de molas deve dar R$ 610. E aqui acabamos de montar o nosso sistema de equações. Talvez a parte mais difícil do problema. Bom, chegamos nessa ideia, montamos isso daqui, já temos o problema 70% resolvido. Agora você vai ter a liberdade de fazer essa resolução. Você pode fazer resolução pelo método de substituição, isolando uma variável, fazendo distributivo e tudo mais, ou você pode fazer por adição. Eu vou optar por fazer por adição, porque a adição aqui vai ser bem mais rápida. Mas se você tiver na dúvida e quer que eu faça um método de substituição, comenta aqui nos comentários que eu posso fazer para vocês. Então vamos pelo método de adição. Bom, eu vou somar os dois membros, né? Vou pegar o primeiro membro, somo entre si, que é o que está antes do sinal de igual, vou somar o segundo membro. Só que essa soma só deve acontecer quando a gente vai eliminar alguma variável. E se eu somar aqui b mais m com 5b mais 7m, não elimina ninguém. Eu preciso então fazer uma manipulação algébrica para que a equação de cima, ao juntar com a equação de baixo, uma variável deixe de existir. Nesse caso, eu vou multiplicar a equação de cima por 5 negativo. E por que 5 negativo? Porque ao multiplicar por 5 negativo, eu tenho um 5b negativo. Vai ficar 5b negativo esse bzinho aqui, ó. Esse cara vai ficar 5b negativo. E 5b negativo mais 5b que eu tenho lá embaixo vai ter um cancelamento de variável. Então vamos, eu vou colocar a nova equação montada certinha aqui na direita. Então eu tenho aqui, ó, esses menos 5 vezes b dá menos 5b, menos 5 vezes m dá menos 5m, e igual, né? E eu tenho menos 5 vezes 100 dá menos 500. E aí, a outra equação, eu só vou replicá-la para ficar mais fácil para a gente fazer. Tá aqui, ó, 610. Agora, ao fazer a soma dessas duas equações, membro por membro, eu vou ter o cancelamento de uma variável. Por quê? Porque esse menos 5b com esse 5b dá cancelamento. Eu devo 5 de alguma coisa e pago 5 de alguma coisa, não devo mais nada. E olha que legal. Menos 5m mais 7m, devo 5m, mas eu tenho 7m, no total eu tenho 2m, porque menos 5 mais 7 dá 2m. Igual a menos 500 mais 610, devo 500 e eu tenho 610, vai sobrar quanto para mim? 110. Beleza, equaçãozinha de primeiro grau, o 2 está multiplicando, vai dividir todos os membros. Nesse caso, m igual a 110 dividido por 2. A quantidade de molas é 55. Poxa,
Achar uma quantidade de molas? É facinho achar a quantidade de bolas. Por quê? Eu sei que bolas mais molas deve dar 100. Bola mais 55 molas deve dar 100. Qual o valor de B aqui para que dê 100 essa equação? B mais 55 deve dar 100. Ah, gente, aqui já vou pelo esse conceito rapidinho. Eu sei que 45 mais 55 dá 100. Então, o valor de B é 45. Ah, professor, era só ter passado para lá subtraindo? É, sim, era só ter passado para lá subtraindo. Isso aí também tá certo, o que você pensou, tá? Mas a grande questão também é que eu tenho outros raciocínios para poder chegar a um determinado resultado, então fica um deles aqui. Então eu tenho 55 molas e 45 bolas, acabou o problema. A alternativa que apresenta 55 molas é a alternativa A, a alternativa correta. E a gente terminou esse tipo de exercício. O que vocês acharam? Bem tranquilo, né? Aqui a gente tem um exercício clássico de sistema de equações. A grande questão aqui, o que vocês devem ter muito cuidado, que esse tipo de exercício cai bastante em vestibular e concurso público. A grande questão era a gente construir as expressões algébricas para poder juntar as duas num sisteminha de equações de primeiro grau. Tudo bem, galera? E aqui nós terminamos nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de correção. E lembre-se, curtem, compartilhem, sigam, se inscrevam no canal. Preciso contar nos dedos para poder lembrar. A gente tem o site professorfazescola.com.br, que vai ser o seu grande amigo na ajuda da conquista do Saresp. E nós também temos o Instagram, que vocês podem conversar comigo. E eu também coloco algumas coisinhas na minha aula, algumas brincadeiras matemáticas. Tudo bem, galera? Muito obrigado por assistirem. Vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.